Bom dia a quem ainda não dei o bom dia, que Deus nos conceda sabedoria para ouvir a sua palavra. Vocês têm acompanhado durante toda esta semana, todo este mês, o noticiário falando de rumores de guerras. Parece que é uma coisa tão simples que muitos até fazem piada, né? Daquele ditador norte-coreano ameaçando os Estados Unidos. Parece uma criança ameaçando um lutador de boxe, que não vai fazer nem cócegas. Mas a verdade é que a maioria das grandes guerras não aconteceu por grandes motivos. Vocês estudaram história e devem se lembrar que a Primeira Guerra Mundial aconteceu por causa de um simples assassinato. E aí, um assassinato político desencadeou uma guerra mundial. Lembramos que a Segunda Guerra Mundial não começou apenas com a invasão da Polônia, mas começou com toda a humilhação que os povos europeus que perderam a Primeira Guerra Mundial foram submetidos. E essa humilhação mexeu com aquele sentimento nacional, o que veio a desencadear também a Segunda Guerra Mundial, além de outros fatores que estavam por trás de todos esses fatores que eu citei. A verdade é que esse rumor de guerra norte-coreano não é apenas um ditador fraco ameaçando. Existe muita coisa por trás. Isso é só a ponta do iceberg. O início de um grande conflito é só a ponta do iceberg que está debaixo da água, que a gente vai descobrir às vezes depois que acabou a guerra. Por exemplo, descobrimos que na Primeira Guerra Mundial o que motivou a guerra não foi só o assassinato, mas o que estava por trás dele. A ânsia de estabelecer as fronteiras que há séculos estavam sendo movidas dentro da Europa. A Segunda Guerra Mundial não foi só a humilhação a que foram submetidos aqueles povos que perderam a Primeira Guerra, mas também um sentimento nacionalista que surgia em toda a Europa, de amor à sua pátria, e que contagiou o mundo inteiro, e não só o foco da guerra. O Japão também foi um exemplo desse sentimento nacionalista exacerbado. O que será que está por trás da guerra na Coreia? Nós não sabemos. Mas a verdade é que quando você quer iniciar uma guerra, o que você precisa fazer? Por que o imperador norte-coreano, o ditador norte-coreano, desfilou com as suas bombas, mostrou seus mísseis e faz questão de mostrar o seu exército? Porque numa guerra você tem que se mostrar poderoso. Você tem que intimidar o seu oponente. É o chamado rugido do leão. E no mundo em que nós vivemos, a coisa é exatamente igual. Você vai para uma entrevista de emprego, a pessoa que é entrevistada, ela vai como um leão. Ela vai armada para mostrar o seu poder. Tanto que se alguém pergunta qual o seu maior defeito, geralmente o entrevistado diz: o meu maior defeito é ser obsessivo e ser obstinado, ou sou perfeccionista. São respostas que a gente decora para mostrar como nós somos fortes, não é verdade? A gente não tem que brigar pelas promoções do trabalho. Para entrar numa faculdade boa, você não tem que brigar com os seus concorrentes. Por isso que existe o ditado que nós precisamos matar um leão por dia. Ou alguns dizem também que neste mundo não há lugar para covardes, só para os verdadeiros leões, os fortes. E a verdade é que quem aqui não está cansado de toda essa pressão, de toda essa vida cheia de necessidade de se mostrar forte e poderoso? Quem aqui não gostaria de descansar? Todos nós gostaríamos disso. Por isso que a Bíblia fala de um outro tipo de poder. Não esse poder de guerra, não esse poder de mostrar o seu rugido, a sua juba, os seus músculos, a sua sabedoria e inteligência, mas o poder que se revela na fraqueza. O capítulo 5 que a Karina leu para nós, o capítulo 5 de Apocalipse, na verdade é a demonstração desse poder na fraqueza. Porque o capítulo 5 ele está entre a carta de Jesus às 7 igrejas da Ásia e entre ali, depois do capítulo 5, nós temos os 6
selos principais e depois o 7º selo. Então nós estamos no intervalo entre as cartas de Jesus às 7 igrejas e os selos que virão. E aí Jesus apresenta o seu poder como intervalo para a cena dos selos. Tanto que no capítulo 5, versículo 1 e 3, depois de João ler as cartas às igrejas, nós lemos ali: na mão direita daquele que estava sentado no trono, eu vi um livro em forma de rolo. Ele estava escrito nos 2 lados e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que perguntava bem alto: quem é digno de quebrar os selos e abrir os livros? A seguir, João nota que não há ninguém digno no mundo inteiro de quebrar os 7 selos, de abrir o livro. E ele chora desconsolado. Mas então alguém diz a João: não chore, olhe, o leão de Judá, o famoso descendente de Davi, conseguiu a vitória e pode quebrar os 7 selos e abrir o livro. De todos os tempos e lugares, dos céus e da terra, somente o leão de Judá é digno de abrir o livro e quebrar os selos. E esse poder que o leão de Judá tem é totalmente diferente da força bruta. Não é o poder opressivo esmagador, mas é um poder salvador que se revela na fraqueza. Vocês até podem estar se perguntando: puxa vida, mas o leão não é um símbolo de força bruta, não é um símbolo de poder? Como que pode o pastor falar que o leão é diferente disso tudo? É um poder que se revela na fraqueza? Para responder essa pergunta, nós temos que analisar esse termo leão de Judá. Como que ele surgiu? Jacó, filho de Isaac, neto de Abraão. Abraão, Isaac e Jacó. Jacó teve 12 filhos, com 4 mulheres. Suas 2 esposas, Lia e Raquel, e 2 concubinas. Lia teve 6 filhos, Raquel teve 2, Zilpa e Bila, as concubinas, tiveram 2 cada uma. São 12 filhos homens. Jacó amava mais Raquel e por isso gostava mais dos filhos de Raquel, José e Benjamim. Eram os filhos prediletos de Jacó. E dos filhos de Lia, Jacó tinha um amor especial por qual será? Dos 6 filhos. Qual que Jacó mais deveria ter mais estima? Era pensando como oriental, Oriente Médio, valoriza qual filho? Filho mais velho. O filho mais velho seria o valorizado. Mas, olha só quem Deus escolheu dos 12 filhos, quem Deus escolheu como principal. Deus escolheu Judá. Ele não era o filho mais velho de Lia, ele não era filho de Raquel, era apenas um filho comum dos outros 12. E Deus escolhe Judá. Tanto que Jacó, quando vai abençoar os 12 filhos, quando vai, digamos assim, passar a sua herança para os 12 filhos, a principal bênção, de uma forma muito estranha, é dirigida a Judá. Jacó abençoa Judá dizendo assim: meu filho, você é leãozinho, o cetro do poder não sairá de Judá, e a ele obedecerão todos os povos. Deus intercede e diz para Jacó: Judá é o meu escolhido. Nem José, nem os filhos de José, nem Benjamim, nem Rúben, nem Simeão e nem Levi. Deus não escolheu os 2 filhos mais fortes, que eram Simeão e Levi. Eles foram chamados por Jacó de espada afiada, eles eram aqueles filhos que mexeu com a minha irmã, eu mato todo mundo. E foi o que eles fizeram numa cidade. Eles mataram todo mundo à traição, de forma traiçoeira. Então eles seriam assim os fortes. Não foram escolhidos os fortes, não foi escolhido o filho amado, mas Judá, por algum motivo que só Deus sabe. Jesus é descendente de Judá.
desse filho que ninguém daria atenção. Jesus, o Apocalipse diz, é filho do rei Davi. Davi é outro personagem muito misterioso. Por quê? Ele não era o mais bonito, ele não era o mais alto, ele não era o mais forte, nem de toda Israel, nem de toda Judá, que era a sua tribo. Davi é filho de Judá, né? E nem de sua própria família. Davi era o filho mais fraco de seu pai, tanto que o trabalho dele era cuidar das ovelhas. E quando estourava uma guerra, qual era o serviço do pequeno Davi? Levar a marmita para os seus irmãos. Só que foi a Davi que Deus escolheu para derrotar o gigante Golias e se tornar depois o maior rei de Israel. E é de Davi e de Judá, dois personagens que, humanamente falando, não têm poder nenhum, que Deus faz sair a descendência de Eva, aquele que veio esmagar a cabeça da serpente. Jesus é o ponto alto desse leão de Judá. Jesus é o leão de Judá, é o filho de Davi. Não porque ele é poderoso humanamente falando, mas porque, a exemplo de Judá, a exemplo de Davi, ele não tinha nada de especial, humanamente falando. Isaías fala, nos nossos olhos o reputavam como uma coisa feia, mas, no entanto, ele carregava os nossos pecados, e como cordeiro ele foi levado ao cativeiro. O único homem que na primeira olhada disse, esse é o leão de Judá, é o cordeiro de Deus, foi João Batista. Ele, a exemplo de Simeão e da profetisa, bateram o olho em Jesus e disse, esse aqui é o Filho de Deus. Mas João foi o único que disse, esse é o Cordeiro de Deus, morto pelo pecador. Esse é o leão da tribo de Judá. E Jesus, em sua fraqueza, em sua fragilidade, mostra na verdade o seu poder, ao morrer na cruz em nosso lugar. Olha só, o que João, o apóstolo, fala em Apocalipse sobre esse Cordeiro de Deus, o leão de Judá. Lá no capítulo 5, versos 6 a 9, João escreve assim: Então vi um cordeiro de pé no meio do trono. Parecia que o cordeiro havia sido oferecido em sacrifício. Esse parecia aqui não é aquela coisa que a gente fala, parece, não tenho certeza. Esse parecia é ter a aparência. Então ele tinha a aparência de um cordeiro que foi oferecido em sacrifício. O cordeiro então foi, pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, e quando o cordeiro fez isso, os 4 seres vivos e os 24 líderes caíram de joelho diante dele. Ou seja, os 4 querubins, os maiores do céu, caíram de joelhos diante de Jesus. E querubim adora somente a Deus. E os próprios querubins, serafins, se ajoelham e adoram o Cordeiro de Deus. Os 24 líderes, representando os 12 apóstolos e as 12 tribos de Judá, totalizando 24, se ajoelharam diante do Cordeiro. Simbolizando o quê? A igreja do Antigo Testamento e a igreja do Novo Testamento, a antiga e a nova aliança, todo mundo se ajoelha diante do leão de Judá. E eles então cantavam uma nova canção, dizendo: Tu és digno de pegar o livro e de quebrar os selos, pois foste morto na cruz, e por meio da tua morte compraste para Deus pessoas de todas as tribos, línguas, nações e raças. Com a morte na cruz, o leão de Judá mostrou seu poder. Não foi mostrando mísseis, espadas, músculos e voz poderosa. Jesus mostrou seu poder, morrendo na cruz e comprando todas as pessoas para Deus. Por isso, todos vocês, todos os seres humanos deste mundo que nascem, pertencem a Deus, pois foram comprados pelo sangue de Jesus. Isso não depende de nós e não depende nem da nossa fé. Depende do que Jesus fez na cruz. Ele comprou a todos. Se alguns são condenados ao inferno, não são condenados por causa dos pecados cometidos,
porque esses já foram pagos na cruz, mas são condenados por negar o Espírito Santo e não ter fé em Jesus. E por esse único pecado, eles são condenados ao inferno. Por isso nós, como cristãos, podemos anunciar ao mundo inteiro: você foi perdoado por Cristo e foi resgatado pelo sangue do Cordeiro morto na cruz. Independente do que você crê ou não crê, mas você foi comprado. Jesus te libertou e te salvou. Esse tipo de pregação nos dá um poder de leão. Porque a maioria das igrejas cristãs diz: primeiro, para Deus te aceitar, você tem que fazer a sua parte. Larga isso, larga aquilo, para de fazer aquele outro, então será batizado e receberá o Espírito Santo. Mas o que Apocalipse mostra é o contrário. Deus, por meio de Jesus, comprou todas as pessoas de todas as tribos, línguas, nações e raças. Todos foram comprados. O nosso trabalho não é pregar santificação em primeiro lugar, mas pregar assim: olha, antes de você pensar na sua vida aí, de mudar ou não, saiba que Jesus te salvou e te perdoou. E Ele dá o seu amor, o amor dele para você. A partir daí, a pessoa mesma ela vai dizer: eu tenho uma fé, eu sei que Jesus morreu por mim, agora eu quero fazer da minha vida uma oferta de gratidão a Deus. E ela vai mudar de vida, gradualmente. Às vezes cai, às vezes levanta. Vamos continuar pecadores até o fim da vida. Vamos continuar santificados pelo sangue de Jesus, justos, salvos, perdoados até o fim da vida. É aquilo que a gente estudou ano passado. Nós somos 100% pecadores e 100% justos ao mesmo tempo. 100% maus e 100% bons e santos pelo sangue de Jesus. É esse leão de Judá que nos dá essa condição. Vejam então vocês, como Deus pensa diferente do que o mundo pensa, da forma que a gente pensa. Nós escolhemos, a exemplo de Jacó, o filho mais querido, o filho mais bonzinho, o que dá mais retorno para nós. Esse é o nosso filho predileto, ou o filho mais velho. Deus escolheu Judá. Deus escolheu outro filho. A exemplo deste mundo, nós gostamos de força, de poder em todas as coisas. Mas Deus escolheu a fraqueza. Deus escolheu Davi, que não conseguia nem vestir a armadura. Na nossa vida nós somos escolhidos não porque somos fortes, mas somos escolhidos porque Jesus foi fraco em nosso lugar e morreu na cruz por nós. E é por isso que Deus nos escolhe para a salvação. Vocês, meus irmãos, não precisam ser fortes, porque na fraqueza Deus faz vocês fortes. Não procurem força, não procurem aquela santidade plena que o mundo e as igrejas por aí tanto prezam. Procurem a fraqueza do Cordeiro, procurem a cruz de Jesus, procurem o sangue de Cristo derramado na cruz por vocês. Vocês foram perdoados nesse sangue, e vivam fracos junto com o fraco Cordeiro que morreu por vocês. E nessa fraqueza dupla, Deus torna e faz uma grande fortaleza para o mundo inteiro. Foi quando a igreja era mais fraca, quando não havia igrejas estabelecidas, quando os cristãos morriam todos os dias, foi nessa época de fraqueza plena que a igreja mais cresceu. Porque o mundo não vem à igreja buscando algo forte e poderoso, mas vem à igreja buscando fraqueza, consolo, perdão e paz. A igreja foi colocada por Cristo no mundo para ajudar os fracos, para pregar o evangelho aos fracos. Em última análise, no último dia, quando o leão de Judá terminar de abrir o livro e quebrar o último selo, toda língua confessará que só Jesus, o leão de Judá, é o Senhor. Em Apocalipse 5, 12 a 13, nós lemos ali. João diz: então ouvi todas as criaturas que há no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, isso é, todas as criaturas do universo, que cantavam: ao que está sentado no trono e ao Cordeiro pertencem o louvor, a honra, a glória e o poder para todo
o sempre. Seremos fortes, porque o leão de Judá foi o fraco em nosso lugar. Por isso, não tenham medo de rumores de guerra. Não tenham medo de perder as suas vidas. Não tenham medo de perder nada nesse mundo, porque a força de Deus, o poder de Deus milita em nosso lugar e a favor de nós. E no último dia veremos esse poder pleno, já não mais em fraqueza, mas veremos o poder pleno e exaltado do leão de Judá, pronto a nos resgatar e nos levar a Nova Jerusalém. Aguardemos esse momento de poder e fortaleza, ainda fracos nesse mundo, mas com a esperança desse dia tão glorioso. Que Deus dê coragem a vocês para viverem nesse mundo tão cruel, né, de uma forma que espelhem a fraqueza de Cristo a todas as pessoas, porque o mundo está cansado de pessoas fortes. O mundo precisa de pessoas fracas, capazes de levar a fraqueza de Jesus como consolo às almas. Que Deus use vocês como esse bálsamo salvador. Amém. Nós seguimos o nosso